Muitas pessoas fazem algo admirável. Caminham todos os dias, atingem 8.000, por vezes 10 ou até 12.000 passos. Mantêm a consistência durante meses. Sentem orgulho na sua disciplina e com toda a razão. Mas depois olham para o espelho e notam algo frustrante. A gordura abdominal parece exatamente igual. Então, assumem a explicação óbvia. Pensam que precisam de caminhar mais depressa, durante mais tempo ou com mais intensidade. Acrescentam subidas, aumentam o ritmo, esforçam-se até suar. Ainda assim, o resultado quase não muda. A balança pode até mexer um pouco, mas a zona abdominal continua teimosa. Aqui está a possibilidade desconfortável. O problema pode não ser o esforço, pode ser o momento do dia. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Se pudéssemos parar o tempo e olhar para o interior das tuas células de gordura durante a tua caminhada diária, elas estariam calmas ou silenciosamente trancadas? Porque a perda de gordura não tem apenas a ver com a atividade física, tem a ver com o acesso. Podes mexer o teu corpo e, ainda assim, não aceder à energia armazenada se as condições internas não o permitirem. A maioria das pessoas assume que qualquer caminhada é igual a queimar gordura. Parece que o movimento deveria usar automaticamente a gordura corporal. Afinal, estás a gastar energia, mas os especialistas em metabolismo veem algo muito diferente. Eles percebem que caminhar na altura errada do dia pode depender, sobretudo, da glicose em circulação em vez da gordura armazenada. O teu corpo continua a trabalhar, as calorias continuam a ser gastas, mas a fonte de combustível não é a que tu esperas. Fica comigo, porque o que acontece a seguir raramente é explicado nos conselhos habituais de fitness. Normalmente, falamos sobre distância, intensidade e queima de calorias. No entanto, o corpo não escolhe o combustível com base apenas no esforço. Escolhe o combustível com base na permissão hormonal. Por outras palavras, a tua caminhada pode ser um exercício eficaz e, ao mesmo tempo, ineficaz no acesso à gordura. Tu não estás a falhar. O teu corpo está apenas a seguir instruções. E assim que compreenderes quais são essas instruções, a frustração em torno da gordura abdominal teimosa começa a fazer sentido. Para perceber por que razão isto acontece, precisamos de desviar a atenção da gordura em si e focar no sistema que a controla. Sim, as células de gordura armazenam energia, mas ainda mais importante é o ambiente hormonal que determina quando é que a energia armazenada tem permissão para sair. As personagens principais aqui são a insulina e o cortisol. Imagina um armazém a guardar um inventário valioso. Os trabalhadores lá dentro representam os teus músculos prontos para usar energia. As caixas armazenadas representam a gordura corporal. Mas a porta do armazém está trancada. A insulina é essa fechadura. Se os trabalhadores se movimentarem no exterior do armazém, continuam ativos. Mas não conseguem aceder ao que está guardado lá dentro, a menos que a fechadura se abra. A caminhada é o movimento dos trabalhadores. As hormonas decidem se a porta se abre. Depois de comeres, a insulina sobe. Este é um processo útil, porque a insulina encaminha os nutrientes para as células. No entanto, enquanto a insulina está elevada, as células de gordura retêm a sua energia armazenada. O corpo prefere usar primeiro a comida que acabou de entrar. Portanto, mesmo que caminhes após um lanche ou refeições pequenas e frequentes, o teu corpo confia muitas vezes na glicose em circulação e não na gordura armazenada. O cortisol acrescenta outra camada. Quando o estresse é elevado, o cortisol sinaliza ao corpo para manter energia rápida e acessível. Nesse estado, a utilização de gordura pode tornar-se menos eficiente, especialmente na zona abdominal. O corpo está a dar prioridade à prontidão e não à libertação de combustível. Aqui estão alguns números, não para criar medo, mas apenas para te dar consciência.
Os níveis de insulina sobem significativamente depois de comer e podem permanecer elevados durante horas, dependendo da frequência das refeições. Estudos que analisam atividades de baixa intensidade mostram uma maior oxidação de gordura quando a insulina está baixa, em comparação com a mesma atividade realizada pouco tempo após uma refeição. Isto significa que não é a caminhada que decide qual o combustível que usas. São as hormonas que decidem. O corpo não se está a recusar a queimar gordura. Está a seguir instruções de proteção. Quando a insulina está alta, a energia dos alimentos está disponível. Por isso, libertar o combustível armazenado é desnecessário. Quando a insulina desce, o combustível armazenado torna-se acessível. Logo, a verdadeira questão não é se tu caminhas. A verdadeira questão é qual o estado hormonal que existe quando caminhas. Assim que percebes isto, a ideia da hora errada começa a fazer sentido. Agora, vamos abrandar o momento em que começas a caminhar e observar o que realmente acontece minuto a minuto dentro do teu corpo. Durante os primeiros 2 minutos, começa a fase de ignição. Tu levantas-te, a tua postura muda e o teu sistema nervoso ativa-se ligeiramente. O teu ritmo cardíaco sobe suavemente e uma pequena quantidade de adrenalina surge na circulação. Este sinal avisa os tecidos de que pode ser necessária energia. As células de gordura até recebem a mensagem para se prepararem para a libertação, mas outro sinal já pode estar presente. Se comeste recentemente ou estiveste a petiscar ao longo do dia, a insulina ainda está a circular. A insulina anula silenciosamente a mensagem de libertação de gordura. O corpo interpreta a situação como sendo simples. A energia da comida está disponível, portanto, a energia armazenada permanece protegida. Entre os 3 e os 10 minutos ocorre a fase de transição. A tua passada estabiliza e a tua respiração torna-se rítmica. Neste momento, o teu corpo escolhe a sua principal fonte de combustível. Esta decisão não é consciente nem baseada no esforço. É bioquímica. Se a insulina estiver alta, os músculos absorvem e usam a glicose da corrente sanguínea. A caminhada continua a exigir energia, mas o combustível vem principalmente das refeições recentes. As células de gordura permanecem em grande parte inativas. Se a insulina estiver baixa, os ácidos gordos começam a entrar na circulação e os músculos começam a usar o combustível armazenado. A mesma caminhada, o mesmo ritmo, a mesma distância, mas um processo interno completamente diferente. Dos 10 aos 30 minutos, desenvolve-se a fase de treino. É aqui que a repetição importa. O teu metabolismo adapta-se àquilo que praticas repetidamente. Se a maioria das tuas caminhadas ocorrer enquanto a insulina está elevada, o teu corpo torna-se eficiente a usar glicose para caminhar. Aprende que a atividade normalmente coincide com a entrada de comida, mas se as tuas caminhadas ocorrerem durante períodos de insulina baixa, o corpo pratica o acesso à gordura. Os sistemas de transporte de ácidos gordos tornam-se mais ativos. As mitocôndrias tornam-se eficientes a processar a energia armazenada. Aqui está a perspectiva fundamental. Podes estar, sem saber, a treinar o teu corpo para não usar gordura durante a caminhada. Não porque a caminhada seja ineficaz, mas porque o momento em que a fazes ensina ao corpo uma preferência diferente de combustível. O teu metabolismo não é teimoso, ele é adaptável. Simplesmente torna-se melhor em qualquer padrão que repitas com mais frequência. Agora vamos explorar uma camada mais profunda, porque a caminhada não usa apenas combustível no momento. Ela ensina o teu metabolismo a saber que combustível preferir no futuro. Caminhar não queima apenas energia. Treina a tua flexibilidade metabólica. A flexibilidade metabólica é a capacidade do teu corpo de alternar entre o uso de glicose e o uso de gordura, dependendo da disponibilidade.
Num sistema flexível, quando há comida presente, a glicose é usada de forma eficiente. Quando não há comida, a gordura armazenada torna-se acessível sem causar estresse. Num sistema inflexível, o corpo depende fortemente da glicose e tem dificuldade em aceder à energia armazenada. Se lanchas frequentemente e depois caminhas, o teu corpo raramente experimenta uma janela de insulina baixa. A insulina permanece elevada durante grande parte do dia. Nesse ambiente, a caminhada reforça a dependência de glicose. Estás repetidamente a dizer ao teu corpo que a atividade e a comida acontecem sempre juntas. Com o tempo, o corpo adapta-se. Torna-se muito bom a usar glicose durante o movimento, mas com menos prática em aceder à gordura. Esta é uma das razões pelas quais algumas pessoas conseguem caminhar de forma consistente e ainda assim ver poucas mudanças na gordura abdominal. O padrão de acesso ao combustível nunca muda. Agora, aqui está o momento que a maioria das pessoas deixa escapar. A pior altura para caminhar, se o teu objetivo é reduzir a gordura da barriga, é durante os petiscos constantes, quando a insulina nunca chega verdadeiramente a descer. Se comes pequenos lanches a cada par de horas e caminhas logo a seguir de cada vez, as janelas de libertação de gordura são mínimas. O corpo fica em modo de armazenamento a maior parte do dia. Isto não significa que caminhar após as refeições não seja saudável. Melhora a regulação da glicose. Mas, se todas as caminhadas ocorrerem num estado alimentado e nunca houver um período de insulina baixa, o acesso à gordura permanece limitado. O corpo precisa de contraste. Precisa de períodos onde a insulina esteja baixa e o movimento ocorra em simultâneo. Essa combinação treina a mobilização de gordura. Sem esse contraste, podes continuar a fazer tudo bem a nível comportamental, movendo-te diariamente, mantendo-te ativo e, mesmo assim, não estar a criar o ambiente hormonal necessário para a gordura da barriga diminuir. A caminhada em si não é o problema. O momento em que a fazes, em relação ao teu padrão alimentar, determina a lição de combustível que o teu corpo aprende. E assim que compreenderes isso, a frustração muda de por que razão a caminhada não está a funcionar para quando é que eu estou a dar permissão ao meu corpo para aceder à energia armazenada. Quando este padrão continua durante semanas e meses, os efeitos tornam-se mais fáceis de reconhecer. As pessoas que caminham regularmente, mas que o fazem sempre pouco depois de comer, notam frequentemente uma situação confusa. O seu nível de atividade é alto, mas o seu peso estabiliza e a gordura abdominal muda muito lentamente. Sentem fome com mais frequência do que o esperado, especialmente entre as refeições, e dependem de lanches frequentes para ter energia. Os profissionais de saúde que observam padrões semelhantes veem frequentemente um peso corporal estável, apesar da atividade consistente. A frequência cardíaca em repouso e a aptidão cardiovascular podem melhorar, mas a distribuição de gordura continua teimosa. A questão não é a falta de esforço. A questão é que o acesso ao combustível nunca muda. Como o corpo experiencia repetidamente a caminhada num estado alimentado, ele antecipa o uso de glicose para o movimento. Quando a glicose desce mais tarde, os sinais de fome aumentam mais cedo. O corpo torna-se dependente da energia que entra, em vez de se sentir confortável a usar as reservas armazenadas. Isto cria um ciclo: comer, caminhar, usar glicose, sentir fome, comer de novo. Com o tempo, a flexibilidade metabólica diminui. O corpo continua a funcionar normalmente, mas prefere um combustível rápido. A gordura da barriga persiste porque o corpo raramente pratica a sua libertação. A zona abdominal é particularmente sensível a sinais hormonais e, sem períodos de atividade com insulina baixa, a sua energia armazenada permanece menos utilizada. Os profissionais de saúde não medem apenas o peso corporal.
Eles olham para padrões como a estabilidade de energia ao longo do dia, a recuperação após a atividade e quanto tempo uma pessoa consegue passar confortavelmente entre as refeições. Quando estes indicadores sugerem fome frequente e ingestão constante, isso reflete muitas vezes uma dependência do combustível circulante em vez do combustível armazenado. Isto não significa que a caminhada seja ineficaz. Significa que o corpo está a responder de forma lógica a sinais repetidos. Se a atividade se segue sempre à refeição, o corpo espera que o combustível venha da comida. Se a atividade ocorrer por vezes quando a comida não está a chegar, o corpo adapta-se de forma diferente. Portanto, ao longo dos meses, a hora das tuas caminhadas pode moldar o comportamento do teu metabolismo. Caminhar consistentemente num estado alimentado pode manter a saúde e a circulação, mas pode não desafiar fortemente a utilização de energia armazenada. Introduzir o movimento com insulina baixa muda a mensagem que o teu corpo recebe. O resultado não é uma perda dramática e imediata de gordura. O resultado é uma mudança gradual na forma como o teu corpo escolhe o seu combustível. Quando os investigadores começaram a comparar a hora da atividade, em vez de apenas a quantidade, vários resultados surpreenderam as pessoas. Surpresa número 1. Mais passos não significam sempre mais perda de gordura. Duas pessoas podem caminhar a mesma distância todos os dias e ver mudanças muito diferentes na composição corporal, dependendo de quando a caminhada ocorre em relação às refeições. Surpresa número 2. Comer com frequência pode suprimir mais a oxidação de gordura do que a própria inatividade isolada. Se a insulina permanecer elevada a maior parte do dia devido ao petiscar constante, o corpo raramente entra num estado em que o combustível armazenado seja necessário. Mesmo os indivíduos ativos podem usar principalmente a glicose em circulação. Surpresa número 3. Caminhar devagar durante os períodos de insulina baixa pode superar as caminhadas mais longas em estado alimentado no que diz respeito ao acesso à gordura. O ritmo não tem de ser intenso. O ambiente hormonal determina a seleção de combustível mais do que o nível de esforço. Surpresa número 4. A consistência do horário importa mais do que a contagem total de passos para o treino metabólico. Quando o corpo experiencia repetidamente o movimento durante janelas de insulina baixa, pratica a libertação de ácidos gordos e torna-se mais eficiente a fazê-lo. A lição importante é subtil. Caminhar é sempre benéfico para a circulação, o humor e a saúde cardiovascular, mas o acesso à gordura responde ao contexto. O corpo interpreta sinais, não apenas ações. Se o movimento ocorrer de forma consistente, enquanto a energia dos alimentos é abundante, o corpo escolhe a conveniência. Se o movimento ocorrer por vezes quando a comida não está imediatamente disponível, o corpo adapta-se para usar a energia armazenada. Isto explica por que razão algumas pessoas aumentam a intensidade do exercício sem verem as mudanças esperadas na gordura da barriga. Elas mudam o esforço, mas não o ambiente. O contexto hormonal mantém-se igual. Por isso, o objetivo não é fazer jejuns extremos ou treinos exaustivos. O objetivo é simplesmente criar períodos ocasionais de movimento com insulina baixa para que o corpo se lembre de como aceder ao combustível armazenado. Com o tempo, essa capacidade fortalece-se. Assim que compreendes isto, caminhar deixa de ser um hábito único e uniforme. Torna-se uma ferramenta que podes colocar estrategicamente no teu dia para influenciar a forma como o teu corpo gere a energia. Antes de terminarmos, é importante uma nota de segurança. Isto não se trata de jejuns extremos ou de te forçares a fazer exercício quando te sentes fraco. Pequenos e suaves ajustes de horário são suficientes.
Se te sentires tonto, a tremer ou mal disposto durante uma caminhada, o teu corpo está a pedir apoio. A hidratação, a nutrição adequada ao longo do dia e um ritmo confortável são essenciais. Deves continuar a conseguir conversar enquanto caminhas. O objetivo é a orientação metabólica e não o desgaste físico. Agora, volta a pensar na pergunta do início. Se pudéssemos parar o tempo e olhar para o interior das tuas células de gordura durante a tua caminhada, elas estariam calmas ou silenciosamente trancadas? Para muitas pessoas, elas não estavam a resistir ao esforço. Estavam apenas à espera de permissão. Sem uma janela de insulina baixa, o corpo não tinha motivos para libertar energia armazenada. Assim que o momento muda, o sinal também muda. No início, pensávamos que a questão era a eficácia da caminhada. Agora, já consegues ver que se trata de uma relação. A atividade e as hormonas respondem uma à outra. O teu corpo adapta-se àquilo que tu lhe pedes repetidamente. Se tu caminhas repetidamente apenas quando o combustível da comida é abundante, o corpo aprende a depender da energia que está a entrar. Se ocasionalmente caminhas quando o combustível tem de vir das reservas, o corpo volta a aprender a ceder a elas. Então, o que é que te surpreendeu mais? Quando é que costumas caminhar? Logo a seguir as refeições? De forma aleatória ou em horários consistentes? Partilha a tua rotina nos comentários. Outra pessoa pode aperceber-se de que tem estado a trabalhar arduamente, mas a enviar sinais contraditórios ao corpo. E no próximo vídeo vou mostrar-te um plano semanal simples de caminhada que apoia o acesso à gordura sem aumentar a intensidade do treino.